Olá, navegantes! Mais uma vez aqui, estamos aí reunidos para dar algumas dicas para o Enem. Sou o professor Takata e vou falar um pouquinho sobre alguma coisinha que cai na competência 1 de humanas. Beleza? Preparado? Então vamos lá. A competência 1 de humanas é a competência que vai falar sobre identidade e cultura. E nós temos uma incidência gigante de questões relacionadas à nossa população nativa, nossa população aborígena, que são os indígenas. Então, um formato de cair sobre os indígenas no Brasil, nós temos aí a Carta de Pero Vaz de Caminha. Na Carta de Pero Vaz de Caminha, nós temos trechos que mostram como, indicam mais ou menos como que o Brasil foi colonizado. Está lá uma descrição, se foi usado ou não como guia para a colonização do Brasil. Nós nunca vamos saber, mas, porém, tem lá uma indicação sobre os indígenas. Por exemplo, lá na Carta de Pero Vaz de Caminha, diz lá, né, que a vossa majestade, está escrito lá na carta, deve salvar a maior riqueza dessa população, que eram os indígenas. Então isso tem uma indicação na carta, no primeiro documento sobre o Brasil, que eles devem vir para cá e cristianizar, catequizar os indígenas. E de onde ele teve essa noção? Essa noção veio porque na primeira missa do Brasil, por exemplo, estavam lá os indígenas, quietinhos, tranquilos, só olhando o português. Só que, por que eles estavam quietinhos olhando? Porque desde a chegada em território brasileiro, os portugueses já tinham uma característica diferente. Imagina, indígena 1500, 22 de abril. Estão lá na praia, sossegado, né? Com as roupas, né, ou tanguinhas lá, com folhas, tal, peles de animais, e chegam barquinhos com portugueses, e esses portugueses vestindo armaduras reluzentes, falando uma língua diferente, dando tiro para o alto, com o som daquele tiro, numa arma muito parecida de uma espingarda chamada bacamarte, e o som de um trovão. O indígena vai olhar para aquela cena e achar que estavam chegando deuses. Então, quando os portugueses se aproximam, há uma submissão. É claro que alguns sociólogos aí, você viu, falaram que o indígena, o brasileiro, é um ser cordial. Mas aí, nesse momento, já começa aí, né, a submissão, por achar que estavam chegando seres superiores, entidades. E aí, é claro que, como resultado disso, o indígena passa meio que a se submeter. Resultado da primeira missa, aquele comportamento todo, né, cordial. Bom, essa é uma coisa. A outra coisa que você tem que ficar atento é que a Carta de Pero Vaz de Caminha também pode ser usada para falar dos motivos pelos quais os jesuítas vieram ao Brasil. Porque lá contém que eles eram tranquilos, lá contém que não só na hora da missa, mas também os indígenas ajudaram a montar a primeira cruz, mostraram todo um comportamento dócil. E devo lembrar que os jesuítas, lá da Companhia de Jesus, lá do Inácio de Loyola, só vieram ao Brasil obter novos fiéis, novos cristãos, porque é século XVI. E lá na Europa estourava a reforma religiosa protestante. E a Igreja Católica perdia muitos e muitos fiéis. Beleza? Então aí, né, teve a apropriação dessa carta. Outros documentos vão surgir. Por exemplo, tem um cara chamado Albert Eckhout, que ele tem um quadro que descreve já um comportamento indígena diferente. Ele descreve a antropofagia indígena. Tem um quadro, não sei se você vai se lembrar agora, que foi símbolo da Semana de Arte Moderna de 22, foi símbolo da Exposição Brasil 500 anos, que é uma indígena, tapuia de lado. Atrás tem um cesto com um pé dentro. E ela segurava em sua mão, uma mão. Antropofagia. Fagia, comer, comer homens. Beleza? Então é um novo modelo de indígena. Tudo bem?
Além disso, nós teremos aí ele mesmo, o tal do Albert Ecaute, pintando um quadro sobre a dança dos tapuias. A dança dos tapuias era o seguinte, tinha lá duas mulheres indígenas e os homens dançando, e elas iam escolher entre aqueles homens qual dançava melhor e escolher como marido. Então, é nesse tipo de formato. Tem também, dá uma olhada lá depois, os sermões lá os salmos do Padre Vieira, beleza? Tem documentos lá do Padre Anchieta. Então, neste primeiro Brasil, o indígena vai ter essas principais documentações. Outra característica sobre o que pode cair, que tem grande incidência sobre os indígenas, é quando acontece o pau no Brasil. Então, o que eu estou te falando? Portugal mandou para o Brasil portugueses de origens humildes, que lá em Portugal não tinham posse, não tinham função, para ocupar o Brasil. E também mandou os capitães mor, mandou os donatários. E ao chegar no Brasil, eles começam a entrar em confronto com os jesuítas. É um outro tipo de documentação que pode cair. Jesuíta lutando contra colono, contra bandeirante, pela disputa do indígena. O jesuíta queria catequizar e o bandeirante, o colono, o donatário queria escravizar. Beleza? Algumas dicas aí para você lembrar, né, que o Brasil, ele começa já nesse contraste. Navegante, boa prova. Dia 24 de outubro está logo aí, né? Espero que vocês deem o seu melhor. Um abraço e até a próxima dica.